Rael e o David estava dando banho dele, ele bateu a cabecinha na água e engoliu a água do banho. E meu filho, até aquele dia, ele era perfeito. Ele não tinha problema nenhum, nem com escorrinho na nariz dele. E depois dali, a minha batalha começou. Era toda semana no hospital. Porque o Rael, ele estava doente, ele estava gripado. E sempre era assim. Eu chegava no hospital, dizia os sintomas dele, e a médica virava para mim e falava: olha, isso é uma rinite do lactente, foi resto de parto, porque ele ainda era muito novinho, ele não tinha um mês ainda. Isso aí é resto de parto, ainda que tá, né, no narizinho dele, mas passa esse remédio, pode passar um antialérgico para você dar ele, que ele vai melhorar. Aí não era mais uma rinite, aí era uma alergia. Aí me passava mais antialérgico. E cada vez mais a gente ia crescendo. E até me diagnosticarem a bronquiolite, que eu já estava com 2 meses, quase 3. E eu já falava: Deus, eu não aguento mais, não aguento mais. E voltar de hospital e meu filho ficar bem. E eu chorava pra minha mãe falando: mãe, eu vou de meu filho bem por 20 dias. Eu não aceito isso. Eu não aceito porque meu filho nasceu saudável, meu filho nasceu bem. Eu não aceito isso. Mas aí agora eu consigo ver como é que eu nem sabia o que estava me esperando. Nem sabia. O Rael, uns dias antes de internar, ele estava muito mal. Eu ia e voltava do hospital com ele todos os dias. Era todos os dias, se não era todos os dias, era um dia sim, um dia não. E ele já estava tomando muito antibiótico, fazendo muito raio-x, porque toda vez que ia ele fazia raio-x. E pra quem não sabe, a radiação faz muito mal ao longo prazo, né? Do raio-x faz muito mal. Mas o Rael, só ele já devia ter feito uns 20 raio-x. Muito raio-x. E aquilo preocupava muito a gente. E eu falei pra minha mãe: mãe, eu não aguento mais. E minha mãe, desesperada, falou com a patroa dela, que foi usada por Deus. E ela falou assim: olha, eu tenho um médico amigo meu, e eu vou falar com ele, ele vai deixar, vai atender vocês de graça. Porque a patroa da minha mãe, ela tem uma condição financeira bem boa. Então os médicos atendiam os netos dela, então era bem cara a consulta. E ele atendeu o Rael de graça. Ele atendeu o Rael de graça, foi usado. E lá naquela consulta, eu não sei se alguns dos irmãos lembram, mas o Rael, ele fisicamente, aparentemente, assim, ele era perfeito. Ele não tinha problema nenhum respiratório. Quem via, ele era perfeito. Ele não tinha doença nenhuma. O médico viu e falou assim: olha, eu vou examinar ele, mas ao meu ver ele tá perfeito. Quando ele escutou o irmão dele falar: não é a criança que eu tô vendo. Essa escuta aqui não é o pulmão que eu tô. Não acredito nisso. Vou ser sincera pra você. Se eu fosse você, saía daqui e ia direto internar teu filho. Porque não é normal uma criança. Aí ele já tinha tido um diagnóstico de bronquiolite há mais ou menos umas 2 semanas, já tinha entrado com antibiótico várias vezes. E o médico falou: não é normal uma criança tomar tanto antibiótico e não ficar boa. Não é normal isso acontecer. Se eu fosse você, ia direto pro hospital internar. Minha avó estava comigo, ela é a prova disso. Eu saí de lá daquele consultório chorando, desesperada. Porque o meu maior medo era que ele ficasse internado. E era o que ele precisava naquele momento. E eu falei: eu não vou levar o Rael para ser internado hoje. Aí minha avó e minha irmã ficaram: não, tem que levar hoje, porque ele pode, né, ficar muito mal durante a madrugada. Eu falei: eu não vou levar ele hoje.
esperar amanhã. Amanhã eu vou no alergista que era da nossa família. Eu vou levar ele lá para ele examinar e me falar o que ele Aquela, eu acho que foi de todas as vezes que eu passei em casa a pior noite que eu passei com o Rael. O Rael, ele acordou muito mal. Ele não respirava direito. Minha irmã desceu desesperada para casa da minha avó. O Rael desfalecido no colo. Desfalecido. E aí ele saiu correndo pro alergista e chegando lá ele falou, examinou ele e falou assim, olha, ele precisa realmente ser internado. Mas nem adianta ir pro hospital não, porque ele não vai ter vaga não. Se fosse vocês iam pra casa. Nem adianta ir, nem vai pro hospital. Aí eu virei pra ela e falei assim, eu vou, não tô confiando nele, não tô levando fé nele. Eu vou levar Rael no Alberto Torres, mãe. Porque eu nem sabia que tinha infantil no Alberto Torres, eu não sabia. E uma amiga da minha mãe falou que também, eu acredito que seria tudo direção de mim, sabe? E chegando lá, eu mostrava, porque o médico, né, esse amigo da patroa, me deu uma guia de internação. Então, tipo, todos os hospitais que eu chegava, que mostrava aquilo, eu tinha que internar ele. Fui no Getulinho, não quiseram internar ele. Mandaram ele pra casa. Fui no Alberto Torres, também não levaram em consideração aquela folha. E eu mandar Rael embora. Só que os planos de Deus, né? Não existe médico que para. Não existe a medicina se confunde, né? Com as coisas que Deus faz, a medicina se confunde. E chegando lá no Alberto Torres, ele foi feito um resgate. E resgate, para quem não sabe, é puffs de bombinhas, que são muitos puffs em um período curto de tempo. E fizeram 3 resgates e ele não melhorava. E quando ele entrou, a médica falou, mas ele não melhorou? Eu falei, não, ele não melhorou. Aí ela, coloca ele aqui pra mim ver a saturação dele. Ela ia me liberar. Daí ela iria me liberar, eu ia pra casa do meu filho. Meu filho morreria no meio do caminho, então assim. Porque ela virou pra mim e falou assim, mãe, eu ia liberar teu filho, mas eu não vou mais liberar não. Porque a saturação dele tá 85. Não tá aumentando, a respiração dele tá em 125 de frequência. Tá muito alta pro neném, tá muito alta. E colocaram ele no negocinho no nariz. E pra mim, eu posso falar com certeza que ela foi a pior noite que eu passei da minha vida. Pior noite. Ele não parava quieto, só queria mamar e eu não podia dar de mamar. Você vê teu filho chorando, querendo mamar e você não poder dar, é de quebrar. E ele queria tirar aquilo e eu não podia deixar, né? Até que mandaram a gente pro quarto, internaram ele e mandaram a gente pra enfermaria. E na enfermaria eu vivia a pior noite da minha vida. Meu filho, porque na enfermaria não tinha tanta assistência, chegava a certo horário, os médicos iam dormir, ficava um enfermeiro só e ele não passava na cama das crianças para mim. Durante o dia, quando amanheceu, que foram passando por criança, e aí começa aquela agitação. Não sei se vocês já ficaram com alguém internado, mas pelo período da manhã, começa uma agitação para arrumar o quarto, para dar banho nas crianças, e eu fazia aquilo com todo mundo e meu filho lá parado. E eu sentia que tinha alguma coisa diferente. Eu tinha até um vídeo para mostrar, mas eu não consegui pegar esse vídeo. A barriguinha dele subia e descia muito rápido por conta da respiração. E quando foram ver a saturação dele é 72. O normal de uma saturação é 96. A saturação dele ia a 72, voltava a 77, voltava a 80 e a 72.
possível. Isso separei, tá errado. Pegava outro, ia 72, ia 77. E eu não sei, e já começaram a falar pra mim, olha, se ele não melhorar, a gente vai ter que levar ele pro CTI. Não vai ter jeito, a gente vai ter que levar ele pro CTI. Porque o coração dele pode dar uma parada, ele pode dar uma parada cardiorrespiratória e morrer. E eu no celular pra minha mãe morrer, vai pro CTI. Meu pai, eu acho que fez 10 minutos do que de tão nervoso que ficou. E acabou que ele foi pro CTI. E no CTI, quando eu entrei lá e vi ele daquele jeito, eu acho que foi a pior noite da minha vida. Pode soltar. Só pra botar a imagem. Essa era a imagem que eu tinha do meu filho. A cabeça dele ficava amarrada, ele tentava sair, por mais que ele estivesse sentado. Ele tentava sair o tempo todo. Isso aqui incomodava muito o nariz dele, o rostinho dele incomodava muito. Mas eu tinha fé, né, que ali ia acabar. Que aquilo ali era o ponto final que Deus ia. Tanto que eu vinha no carro, não sei se nem se Dominique lembra disso, eu vinha no carro falando, não, até quarta-feira o Rael vai sair. Eu tenho certeza que ele vai sair. Eu tinha uma fé enorme. O Rael internou no dia 5. Foi pro CTI no dia 6. Quando foi no dia 10, eu recebi a notícia que ele tinha que ser entubado. No dia que ele fazia aniversário. No dia que ele fazia 3 meses. E naquele momento, eu desacreditei de Deus. Eu gritava naquele pátio, falando, Deus não me escuta, Deus me abandonou. Não é possível, mãe, que ele esteja me ouvindo. Como que meu filho saudável está entubado agora? Está sendo entubado agora. Tão pequenininho, gente. A câmera era desse tamanho, ele era desse aqui. Tão pequenininho. Minha mãe falou para mim assim, minha filha, entrega teu filho para Deus. Confia ele no Senhor. Eu falo, não vou, mãe. Eu não vou, porque se eu entregar ele na mão de Deus, Deus vai tirar ele de mim e eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar, se Deus tirar ele de mim, eu não vou aguentar. Eu acho que eu vou morrer junto, mãe. Eu não vou entregar meu filho na mão de Deus. E as correntes de orações eram muitas. Por aqui, nas igrejas. E o quadro do Rael cada vez mais piorando e entrando antibióticos fortíssimos e não melhorava, né? O quadro dele não evoluía. Mas até que no dia 15 ele ficou 5 dias entubado. E no dia 15 ele estubou. Mas eu continuei naquilo de que não confiava no meu filho a Deus. Porque senão Deus vai levar o meu filho. E no dia 20, aí a história toda mudou. Porque quando eu entrei no dia 20, meu filho tinha sido estudado e a notícia era diferente. A notícia era que o caso não estava evoluindo e que se continuasse a respiração dele do jeito que estava, a situação dele estava indo muito. Mesmo a respiração, a saturação dele caía e se continuasse do jeito que estava, ele ia ter que entubar de novo. E o segundo entubamento é muito perigoso, é 80% de chance de morte. Então, se meu filho fosse entubado, ele teria morrido. E ao entrar naquela sala, eu olhei pro meu filho e falei, eu tenho que entregar. Eu tenho que entregar, mas por mais que isso doa muito em mim, eu tenho que entregar. Eu sei que Deus vai fazer o melhor. Eu sei que o
4 noites, se eu não me engano. Foram 4 noites, 3 noites, na verdade. Que uma minha sogra ficou e chegou em casa, ninguém falava nada pra mim, porque eu ficava pra morrer, porque eu queria saber notícia de verdade e ninguém me esclarecia direito quando o cenário era muito ruim, ninguém esclarecia, porque eu ia ficar desesperada, muito desesperada. Nesse período todo eu tenho asma, eu tive uma crise de asma que eu nunca tinha tido na minha vida, de nervoso. Fui parar na UPA, uma loucura. Então todo mundo me escondia quando as coisas eram muito graves. Minha sogra falava para minha mãe assim: olha, a situação está muito ruim. Nessa noite ela começou, a situação está muito ruim. Acho que vão ter que entubar ele de novo, acho que vão ter que entubar ele novamente. E eu chegava lá e o semblante era diferente, sabe? Era caído, eu falava, tá bom, mas tá na mão de Deus. Porque a minha postura diante da situação foi diferente, sabe? Quando eu entrei naquele quarto e olhei pro meu filho daquele jeito, sofrendo, a minha postura mudou. Então, quando vinha a notícia ruim, eu falava, é Deus agindo, é Deus está vendo, é Deus escutando. E isso foi no dia 20, na madrugada, dia 20 para o dia 21. Eu passava durante o dia no hospital porque eu não conseguia ficar à noite. Não dormia com o Rael, dormia eu acho que 2 vezes, porque aquele barulho, aquele pi-pi-pi das máquinas me dava agonia, eu entrava em desespero e tinha crise de ansiedade. Então quem dormia era minha mãe, minha irmã e minha sogra. Aí no dia 21 pro dia 22 a noite também foi horrível. Minha mãe que estava lá nesse dia. E eu cheguei lá, minha mãe com semblante prostrado. Eu, mãe, o que eu vou falar? Nem consegui me esconder dessa vez. Ela falou, minha filha, só ora. Só ora porque a situação está difícil. Mas eu seguia crendo e eu falava, está nas mãos de Deus. Deus vai fazer. O que Ele tiver que fazer, Ele vai fazer. E no dia 22 para o dia 23, eu fui para o retiro jovem. Estava dando na igreja da minha sogra. E quem ficou lá naquele dia foi a minha irmã. A pior noite para ela ficar, ela ficou, que foi a noite que o Rael quase foi mesmo. No retiro eu cantei, adorei a Deus, como se nada estivesse acontecendo. As pessoas me olhavam e falavam, não é possível. Não é possível o que está passando, porque não parece que está acontecendo nada. Ele está cantando, está louvando, não parece que está acontecendo nada. E chegando lá no domingo, isso foi no sábado, chegando lá no domingo para trocar com a minha irmã, que eu iria ficar durante o dia, ela virou para mim e falou assim, carinho, muito pai. Aí ela ficou com muita raiva de mim, porque eu virei para ela e falei assim, Dominique, eu entreguei meu filho na mão de Deus. Deus vai fazer o que tiver que fazer. Se for para ele levar o meu filho, glória a Deus. Se for para ele fazer um milagre, glória a Deus também. E no caminho, quando eu estava no retiro, eu só falava isso para Deus, faz o teu querer, Deus, faz o que o Senhor quiser. Mas se o teu querer for levar ele, me sustenta, porque eu não sei como é que eu vou voltar. E saindo de lá, uma pastora que estava lá no retiro virou para mim e falou assim, olhou dentro do olho e falou assim, olha, fica calma. Eu só tenho uma coisa para te dizer. A vontade de Deus. Ele vai fazer o que Ele quiser fazer. Ali eu tinha certeza que o meu filho iria morrer. Quando eu escutei isso, eu falei, é Deus me preparando, né? Tratando aqui dentro comigo, eu queria ele ir embora. E
meu culto de que eu ia chegar aqui, olha, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome dele. Eu vim ensaiando de lá pra cá, de lá daquele lugar que eu estou, eu vim ensaiando as minhas palavras no culto de superação. E vim ensaiando na minha cabeça também que aquilo colocou na minha cabeça de que, olha, você tem que liberar o teu filho, você tem que chegar lá e liberar o teu filho. E naquele dia eu fiz a coisa mais difícil da minha vida. Quando eu entrei naquele quarto, eu olhei pro meu filho naquela época e falei, filho, eu não queria estar tendo essa conversa contigo agora, mas eu preciso fazer isso. Meu filho, eu te amo tanto, mas se você não estiver mais aguentando, você pode ir. Porque vi o sofrimento, dava pra ver o sofrimento no rostinho dele. E eu olhei pra ele e falei, se você não estiver mais aguentando, você pode ir. Eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei como Ele vai me sustentar, mas eu não aguento mais viver desse jeito. E se for pra te descansar, você pode ir. Gente, isso é a pior coisa que mamãe pode fazer. É a pior coisa que eu fiz na minha vida, mas era necessário. Porque de manhã a notícia que iriam entubar ele novamente, na madrugada viraram para Dominique e falaram para ela, eu não tenho mais nada para fazer por ele, ele tem que reagir, eu não tenho mais nada para fazer. Eu não tenho mais o que fazer pela vida dele, eu não tenho, ele tem que reagir agora. Quando eu cheguei lá a notícia era outra, gente, mas quando eu voltei no banho, que era depois de meio-dia, a notícia era outra, completamente diferente. A notícia era que não vamos mais entubar, ele tá bem, a respiração voltando ao normal. Era isso que precisava, era eu entregar o que precisava. Era eu entregar o que faltava. E depois disso o Rael foi melhorando, e ele ficou mais uns dias com um CPAP, ficava sem o CPAP, dava gargalhada, ria, brincava. E depois de 35 dias naquele lugar, meu filho teve alta naquele lugar. Depois de 35 dias eu vi porque desde quando ele tinha internado eu não tinha mais pego ele no colo. Que saudade quando eu te pegar ele no colo, que saudade. Depois de 35 dias eu peguei ele no colo, eu levei ele pra casa. Eu dei de mamar pra ele de novo. Depois de 35 dias. Então, eu não sei o que está faltando hoje pro seu milagre acontecer. Não sei se é você entregar ele a Deus. Não sei o que é, mas confia no Senhor, porque Ele é Deus que faz. E Ele não faz a metade, Ele faz por completo. O Rael hoje anda segurando a mão ainda, porque ele não sabe andar sozinho. Mas ele anda, ele faz bagunça, ele faz besteira, se esconde no guarda-roupa, quebra as coisas dentro de casa. Mas ele está aí, ó, perfeito, porque a obra de Deus ela é perfeita. Como Deus faz, ele faz perfeito. Eu não sei o que você tem hoje para entregar a Deus, não sei qual é o seu Samuel nessa noite, mas entrega. Faça igual eu, entrega para Deus, Ele vai fazer. Como diz essa música, doeu, eu sei sofrer. Doeu, eu sei, fui eu. Porque Deus faz, foi Deus que fez, não foi o diabo não, foi Deus. Foi Deus que colocou ele lá, foi Deus. Porque era um tratamento comigo e com a minha família. Comigo, eu não tenho nem dúvida que foi o tratamento. Mas Ele faz. E hoje eu posso cantar que eu carrego no Samuel os braços.
pego meu Rael nos braços. Tanto sonhei, tanto sonho, tão sonhado, tão pedido para Deus esse milagre. E hoje eu carrego ele nos braços. Agradeço a oportunidade. Tudo que aconteceu, das coisas, tudo vai passar. Peraí, eu vou pegar aqui. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até
agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Benção, né, irmãos? Testemunho de vida, de cura, de milagre. Para antes de terminar, Antes de terminar, gente, eu só queria agradecer por todas as orações que fizeram por ele, pela minha avó, que se não fosse por ela eu não iria todo dia, pelo meu pai, que me levava todos os dias, incansavelmente, para o hospital, pelo meu pastor, que sem você eu não sei como eu teria aguentado, sempre me dando apoio, a pastora Simara, sempre me dando apoio, tanto espiritualmente quanto financeiramente. Eu não sei como teria passado por essa sem vocês. Sem você, sem o seu apoio. Muito obrigada. Obrigada, gente, por todos que oraram. Agora sim, obrigada. aleluia. Mas não acabou. Chamar nossa irmã Isabel agora para cantar.